Ei, antes de tudo, se você precisa de oração, já escreve aqui nos comentários o seu pedido. Tem uma equipe orando todos os dias por cada comentário deixado aqui. Aproveita também para se inscrever no canal, ativar o sininho e checar os produtos e o grupo do WhatsApp aí na descrição. Isso ajuda o canal a continuar espalhando a palavra e alcançar mais vidas. Agora respira fundo comigo. Quantas vezes você já se sentiu frustrado por ver uma porta se fechar bem na sua frente? Talvez era o emprego que parecia perfeito, um relacionamento que você acreditava ser para sempre, um projeto que você tinha certeza que ia dar certo. E de repente, tudo desmoronou. Você tentou entender, orou, pediu respostas, mas Deus ficou em silêncio. E aí, no meio dessa dor, o coração começou a se encher de dúvida. Será que eu errei o caminho? Será que Deus se esqueceu de mim? Mas eu quero te dizer algo hoje com todo o amor do céu. Quando Deus fecha uma porta, não é castigo. É proteção. Ele vê o que a gente não vê. Ele conhece o amanhã que a gente ainda não chegou. E às vezes, o que parece perda é livramento. O que parece rejeição é redirecionamento. A Bíblia está cheia de momentos assim, de pessoas que viram as portas se fecharem, choraram, mas depois entenderam que Deus estava conduzindo algo maior. José, por exemplo, viu todas as portas se fecharem, traído pelos irmãos, vendido como escravo, injustamente preso. Mas se nenhuma daquelas portas tivesse se fechado, ele jamais teria chegado ao palácio. A prisão foi o corredor para o propósito. O não de Deus foi o caminho para o sim, que mudaria uma nação inteira. Então, se hoje você sente que Deus fechou algo na sua vida, não se desespere. O mesmo Deus que permitiu o fechamento dessa porta, já preparou outra, e ela se abrirá no tempo certo, com as pessoas certas e na estação perfeita. Porque Deus não desperdiça dor. Ele transforma cada lágrima em direção. Talvez o que você está chamando de fim seja apenas o início de algo novo que Deus quer te mostrar. Por isso, não bata na porta que Ele trancou. Apenas confie. Você pode não entender agora, mas um dia vai olhar para trás e perceber que foi exatamente naquele não que a sua história começou a ser escrita com propósito. Sabe, uma das coisas mais difíceis na caminhada da fé é aceitar que Deus também fala através dos nãos. A gente gosta quando Ele abre as portas, quando tudo flui, quando as respostas vêm rápidas. Mas e quando Ele se cala? E quando a porta que parecia ser o nosso futuro se fecha diante dos nossos olhos, é aí que muitos desistem. Porque dói. Dói ver os planos sendo interrompidos, os sonhos adiados e não entender o porquê. Mas é justamente nesses momentos que o coração de Deus está mais perto do nosso. A diferença é que Ele não está tentando nos dar o que queremos. Ele está nos preparando para o que precisamos. Pensa em Moisés. Ele cresceu no palácio com toda a estrutura e influência do Egito. Mas um dia, tudo ruiu. Ele perdeu a posição, foi rejeitado pelo povo e teve que fugir para o deserto. A porta do Egito se fechou. Mas no deserto, Deus o chamou. No silêncio, Deus falou. E no isolamento, Moisés descobriu o propósito que o palácio nunca poderia revelar. Às vezes, Deus fecha uma porta para nos tirar de um ambiente que nos manteria pequenos. Enquanto você lamenta pelo que acabou, Deus está dizendo: se você soubesse o que estou preparando, pararia de chorar agora mesmo. Mas eu sei. Não é fácil confiar quando parece que tudo desmoronou. É difícil crer quando o caminho se fecha e você não enxerga o próximo passo. Só que a fé não é enxergar, é continuar andando mesmo no escuro. Porque Deus não pede que você entenda, Ele pede que confie. A Bíblia diz em Provérbios 3, 5, 6: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Isso significa que o fechamento de hoje é o realinhamento de amanhã. Deus fecha portas para redirecionar passos. E o que Ele está construindo em silêncio agora vai fazer sentido lá na frente. Você só precisa permanecer fiel, mesmo quando tudo parece perdido. Lembra de Jó? Ele perdeu tudo: filhos, riquezas, saúde.
E parecia que Deus havia se calado, mas no final, o Senhor restituiu em dobro tudo o que foi tirado. A porta do conforto se fechou, mas a do propósito eterno se abriu. Então, não permita que o medo de uma porta fechada roube sua esperança. Porque quem caminha com Deus nunca fica preso no que acabou. Sempre está sendo levado para o que está por vir, sabe? Uma das coisas mais difíceis na caminhada da fé é aceitar que Deus também fala através dos nãos. A gente gosta quando Ele abre as portas, quando tudo flui, quando as respostas vêm rápidas. Mas e quando Ele se cala? E quando a porta que parecia ser o nosso futuro se fecha diante dos nossos olhos? É aí que muitos desistem. Porque dói. Dói ver os planos sendo interrompidos, os sonhos adiados e não entender o porquê. Mas é justamente nesses momentos que o coração de Deus está mais perto do nosso. A diferença é que Ele não está tentando nos dar o que queremos. Ele está nos preparando para o que precisamos. Pensa em Moisés. Ele cresceu no palácio com toda a estrutura e influência do Egito. Mas um dia, tudo ruiu. Ele perdeu a posição, foi rejeitado pelo povo e teve que fugir para o deserto. A porta do Egito se fechou. Mas no deserto, Deus o chamou. No silêncio, Deus falou. E no isolamento, Moisés descobriu o propósito que o palácio nunca poderia revelar. Às vezes, Deus fecha uma porta para nos tirar de um ambiente que nos manteria pequenos. Enquanto você lamenta pelo que acabou, Deus está dizendo: se você soubesse o que estou preparando, pararia de chorar agora mesmo. Mas eu sei. Não é fácil confiar quando parece que tudo desmoronou. É difícil crer quando o caminho se fecha e você não enxerga o próximo passo. Só que a fé não é enxergar, é continuar andando mesmo no escuro. Porque Deus não pede que você entenda, Ele pede que confie. A Bíblia diz em Provérbios 3, 5, 6: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Isso significa que o fechamento de hoje é o realinhamento de amanhã. Deus fecha portas para redirecionar passos. E o que Ele está construindo em silêncio agora vai fazer sentido lá na frente. Você só precisa permanecer fiel, mesmo quando tudo parece perdido. Lembra de Jó? Ele perdeu tudo: filhos, riquezas, saúde. E parecia que Deus havia se calado. Mas no final, o Senhor restituiu em dobro tudo o que foi tirado. A porta do conforto se fechou, mas a do propósito eterno se abriu. Então, não permita que o medo de uma porta fechada roube sua esperança. Porque quem caminha com Deus nunca fica preso no que acabou. Sempre está sendo levado para o que está por vir. Sabe aquele tempo em que parece que nada está acontecendo? Que você ora, busca, acredita, mas não vê resultado nenhum? É aí que muita gente desanima, porque acha que Deus parou de agir. Mas o que o Espírito me faz sentir agora é que Deus nunca parou de trabalhar. Ele apenas saiu dos holofotes para agir nos bastidores. Enquanto você pensa que está em pausa, o céu está em movimento. Deus está organizando caminhos, tocando corações, alinhando detalhes que você nem sabe que existem. A espera não é um tempo de castigo, é um tempo de construção. Porque o que Deus está preparando para você é tão grande que precisa de fundações profundas. Olha para a história de Esther. Durante meses ela passou por um processo de preparação. Óleos, perfumes, ensinamentos. Parecia uma espera interminável. Mas quando chegou o dia certo, Deus abriu a porta diante do rei, e por meio dela, uma nação inteira foi salva. Nada foi por acaso. Cada detalhe do processo fazia parte do plano. Assim é com você. Essa espera está te fortalecendo, te purificando, te ensinando a confiar. Porque o que vem de Deus não pode ser recebido com ansiedade, só com maturidade espiritual. E é isso que Ele está formando dentro de você agora. Às vezes, o que parece atraso é proteção. Você queria que a porta se abrisse ontem, mas Deus sabe que se isso acontecesse, talvez te ferisse, talvez te afastasse dele, talvez te fizesse depender de algo que Ele quer te libertar. Por isso, Ele te faz esperar. Não para te punir, mas para te preparar,
Então não despreze esse tempo. Deus está te moldando no secreto, e o céu inteiro está se movendo em sua direção. Ele não esqueceu da promessa. Ele apenas está cuidando de cada detalhe antes de te entregar. E quando a porta certa se abrir, você vai entender. Cada não, cada atraso, cada silêncio foi um ato de amor disfarçado de demora. Não é o fim. É apenas o intervalo entre o fechamento e o cumprimento. E nesse intervalo, o Espírito Santo está te transformando para que, quando a nova porta se abrir, você entre por ela com maturidade, paz e propósito. Há momentos em que tudo o que você precisa é ouvir isso. Deus ainda está no controle. Mesmo quando o cenário parece contrário, mesmo quando o que você esperava se desfez, mesmo quando as portas se fecharam e o chão pareceu sumir, Ele ainda está no comando da história. O que você chama de perda, o céu chama de processo. O que você chama de atraso, Deus chama de tempo perfeito, porque Ele não trabalha em cima do nosso cronômetro, mas segundo o seu propósito eterno. E o propósito de Deus nunca chega atrasado. Ele chega lapidado. Deus não tem pressa porque Ele é eterno. E quando Ele promete algo, não é para te dar um alívio momentâneo, é para te dar algo que permaneça, que tenha raiz, que glorifique o nome dele na tua vida. Por isso, antes de te levar à promessa, Ele vai moldar o seu coração para suportar o peso da bênção. Talvez você não entenda agora, mas há um novo tempo se aproximando. Deus está preparando um novo cenário, um novo ciclo, um novo começo. E quando essa porta se abrir, ela não será fruto do seu esforço, mas da graça. Vai ser tão claro, tão perfeito, tão alinhado, que você vai olhar e dizer, foi Deus, só podia ser Ele. A Bíblia diz em Isaías 22:22, porei sobre o ombro dele a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Quando Deus abre, ninguém impede. E quando Ele fecha, é porque está te protegendo de algo que não faz parte do teu futuro. Então descansa. Você não perdeu. Você foi redirecionado. E nesse caminho novo, Deus vai restaurar coisas que você achava que nunca mais voltariam. Ele vai colocar pessoas certas, oportunidades certas, lugares certos. Vai trazer sentido para dores antigas, resposta para orações antigas e paz para feridas que ninguém via. O tempo da dor vai dar lugar ao tempo da promessa. O tempo da espera vai dar lugar ao tempo do testemunho. E você vai entender que todas as portas que se fecharam só serviram para te empurrar para dentro da vontade perfeita de Deus. Então levanta a cabeça, porque o novo está vindo. Você não está sendo esquecido, está sendo preparado. E quando o céu disser agora, nenhuma força da terra será capaz de impedir o que Deus planejou para você. Escuta isso com o coração aberto. Nenhuma porta que Deus fechou na sua vida foi por acaso. Cada não, cada desvio, cada atraso foi uma forma de Deus te proteger, de te amadurecer, de te conduzir ao lugar certo. Ele não está te punindo, está te posicionando. Às vezes, o que parece perda é, na verdade, livramento. Você queria entrar, mas Deus viu o que estava por trás da porta e disse, não é o teu lugar. E enquanto você lamentava, Ele já estava escrevendo o próximo capítulo, um capítulo cheio de propósito, recomeço e vitória. O mesmo Deus que permitiu o fechamento é o mesmo que vai abrir o caminho à frente. E quando essa nova porta se abrir, ela não vai apenas te abençoar, vai te transformar. Você vai olhar para trás e entender que cada lágrima, cada espera e cada silêncio te prepararam para viver o extraordinário. O Deus que abriu o mar para Moisés, que ressuscitou Lázaro, que tirou José da prisão e o levou ao palácio, é o mesmo que está agindo agora na sua história. Nada está fora do controle dele. E se ele fechou uma porta, é porque algo melhor está vindo. Então segura firme. O tempo da frustração está terminando. Deus vai abrir portas que ninguém poderá fechar. E quando isso acontecer, você vai se lembrar deste momento, desse vídeo, e vai dizer, agora eu entendo o porquê daquele não. Agora eu quero te pedir algo. Se essa mensagem falou com você, escreve aqui nos comentários o seu pedido de oração. Nós oramos por cada nome, por cada história. E se você sentiu que Deus falou contigo hoje,
Se inscreve no canal para não perder as próximas mensagens. Ativa o sininho. Checa os produtos na descrição para nos ajudar a continuar esse trabalho. E entra também no grupo do WhatsApp pelo link. Lá a gente envia orações, palavras e reflexões todos os dias. Compartilha esse vídeo com alguém que está passando por uma porta fechada, porque às vezes uma simples palavra pode reacender a fé que o tempo tentou apagar. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e te mostre com clareza que o fim de uma porta é apenas o começo de uma nova direção em Deus. Amém.